Foi assinado nesta segunda-feira, 8 de abril, em Tomar, o Instrumento Territorial Integrado da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para o próximo quadro comunitário. Trata-se da contratualização de um pacote financeiro com um fundo de mais de 121 milhões de euros destinados a um conjunto de investimentos e ações a executar dentro do período de programação comunitária Portugal 2030. A assinatura da contratualização foi assegurada pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e pela Presidenta da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional Centro 2030. Manuel Jorge Valamatos, o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, começou por apresentar as diferentes áreas de financiamento deste novo instrumento que vai permitir desenvolver a Estratégia Integrada de Desenvolvimento da Região entre 2021 e 2027. A todos apresento as minhas saudações, ou melhor, as nossas saudações. Eu represento, obviamente, aqui 11 municípios e represento todos os meus colegas. Portanto, apresentamos as nossas melhores saudações, agradecimentos pela presença de todos nesta cerimónia que se reveste de grande importância para o território do Médio Tejo e que representa o início de um ciclo no âmbito do período de programação comunitário Portugal 2030. Hoje vamos aqui proceder à assinatura do contrato para o desenvolvimento e coesão territorial da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que substancia na contratualização de um pacote financeiro de cerca de 121 milhões de euros a serem aplicados na concretização de um conjunto de projetos de investimento e ações nas áreas tão diversas como a digitalização da administração pública local, o sistema de incentivos de base territorial, espaços coworking, dinamização de sistemas de ecossistemas de inovação, eficiência energética, autoconsumo e comunidades de energia renovável, meios de proteção civil, ciclo urbano da água, gestão de resíduos, conservação da natureza, biodiversidade e património natural, mobilidade urbana suave, promoção do sucesso educativo, áreas de acolhimento empresarial, infraestruturas escolares, museus, valorização do património cultural e natural, regeneração urbana, equipamentos esportivos, entre outros. Este acordo, que contratualiza o investimento territorial integrado do Médio Tejo, representa o início da materialização da nossa visão constante da estratégia integrada de desenvolvimento territorial da região do Médio Tejo para o período 21-27, mas a mesma será também materializada através de outros instrumentos que complementarão e maximizarão a nossa visão estratégica para a região, como sejam o investimento territorial integrado do Oeste e Val do Tejo, investimento territorial integrado do Pinhal Interior, Fundo de Transição Justa, o Plano de Recuperação e Resiliência, entre outros. Os projetos de investimento a executar dentro do período de programação comunitária Portugal 2030, e nomeadamente a executar no âmbito deste contrato, pretendem fortalecer as bases do desenvolvimento da nossa região do Médio Tejo e a cooperação entre outros municípios, cidadãos e parceiros estratégicos. Este contrato, que esperamos e trabalhamos para que seja o primeiro de muitos, representa um compromisso firme do Médio Tejo com o desenvolvimento e crescimento económico, social, sustentável, equitativo e inclusivo, e irá traduzir-se no bem-estar de todos os que vivem e que poderão viver no futuro próximo, visitar, investir e trabalhar no Médio Tejo. Não poderíamos também deixar de sublinhar o Fundo de Transição Justa, que tem alocado 65 milhões de euros a serem aplicados na nossa região, e de referir a importância do mesmo face ao encerramento da central do Pego, e que o mesmo tem de ser sinónimo de uma rápida reconstrução de um território que ainda sofre com os impactos negativos, dado o paradigma e a mudança para a economia mais verde. Mas urge serem aplicados efetivamente os recursos e os projetos de investimento para a implementação de um futuro sustentável das nossas comunidades e gerações vindouras. Reconhecemos que a transição climática e energética trazem desafios significativos para as regiões e setores de atividade, mas cabe a todos nós que essa transição seja justa e inclusiva e que esses desafios sejam transformados em oportunidades. Pelo que o Fundo de Transição Justa é e tem de ser um catalisador para a inovação, a resiliência e o crescimento sustentável da nossa região.
Hoje falamos do futuro, do trabalho que continuaremos a desenvolver em prol do nosso território, mas não podíamos deixar de fazer uma referência ao trabalho desenvolvido no passado e mesmo no presente, dado que em todos os períodos de programação comunitário a região do Médio Tejo foi sempre uma excelente executora. Encontrando-nos, neste momento, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, no âmbito do Portugal 2020, em primeiro lugar, do conjunto de todas as SIMPs da região centro, com uma taxa de execução de 94%. Este empenho, dedicação e superação tem de ser enaltecido. Simbolicamente, hoje convidamos todos os nossos técnicos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo a partilhar este momento aqui connosco. Porque os territórios são feitos de e para pessoas, só é possível o desenvolvimento do nosso trabalho graças a esta pequena, mas enorme equipa multidisciplinar com a qual temos solicitado face ao crescimento de competências e projetos mais e melhor e que até hoje acredito que vai continuar a superar todos os desafios que lhe são confiados. Apesar de uma pequena equipa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo afeta ao Programa Operacional Regional do Centro para o desenvolvimento das competências delegadas na SIMT enquanto organismo intermédio, que se consubstanciam na análise, gestão e acompanhamento das candidaturas apresentadas e a executar no âmbito do contrato que hoje vamos celebrar, é de realçar que todos os trabalhadores da SIMT, todos os técnicos da SIMT, contribuem de uma forma direta ou indireta para os resultados que nos propomos, nomeadamente no desenvolvimento de inúmeros projetos intermunicipais em áreas tão vastas como a mobilidade, proteção civil, ação social, formação, educação, ambiente, habitação, turismo e cultura, entre outros. A todos vós, técnicos, trabalhadores da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, queremos apresentar o nosso sentido de reconhecimento público por todo o empenho e esforço profissional e até pessoal em prol da nossa região. Obrigado. Por fim, dirigimos, melhor dizendo, as nossas últimas palavras à Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro 2030, à qual queremos agradecer, e também em nome de todos os presidentes dos municípios da região do Médio Tejo, a confiança depositada em nós, nas nossas equipas. E deixamos aqui o compromisso da continuidade do nosso empenho enquanto parceiro estratégico em avançarmos juntos, em executar na íntegra e até superar o contrato que vamos hoje aqui celebrar. Sempre unidos pelo bem comum e pelo futuro promissor da nossa região e do nosso país. Obrigado a todos. Miguel Pombeiro, secretário-geral da SIMT Médio Tejo, fez depois um balanço do programa 2020 para referir ainda o enquadramento do novo pacto, os objetivos e as tipologias do mesmo. Dar conta daquilo que, de uma forma sumária, aqui se pretende fazer é, de alguma forma, dar aqui o enquadramento que precedeu o próprio pacto, a estratégia que lhe está subjacente, as tipologias que foram contratualizadas e, de alguma forma, também os instrumentos que o território tem ao seu dispor. Nesse contexto, julgo que convinha ligar aqui o aparelho. Estava a dizer que neste contexto faz sentido, agora que estamos a iniciar também um novo ciclo, fazer uma breve referência do balanço relativamente ao Portugal 2020 que agora termina. Nós celebrámos há praticamente 9 anos o Pacto para o Desenvolvimento Territorial do Médio Tejo, na altura com cerca de 54 milhões de euros, que depois veio a ter uma dotação aprovada de 57 milhões de euros e que está com uma taxa de compromisso de 106% e agora já com uma taxa de execução de 98%, e que esperamos naturalmente, ainda há algumas verbas em termos de overbookings, em termos de elegíveis não comparticipados, portanto por essa via atingiremos os 100%, tal como, embora a outra componente, que era do investimento municipal, onde estava boa parte da regeneração urbana, está com uma taxa de execução de 91% e que também por essa via dos componentes dos elegíveis não comparticipados chegaremos aos 100%. O que quer dizer, e como o Sr. Presidente acabou também de referir, somos um dos melhores executores da região centro e assim queremos continuar a ser.
a recordar na altura as tipologias de intervenção que foram contratualizadas, infraestruturas de saúde, de ensino, pela primeira vez esta medida da redução e da prevenção do abandono escolar precoce, o património natural, a eficiência energética, o apoio às empresas e ao emprego, portanto, o regime de incentivos de base territorial e a questão da modernização administrativa. Fazer aqui uma referência um bocadinho qual foi o processo de construção da CIM. Nós começámos 2019-2020 com o processo de revisitação da própria estratégia integrada. Uma das reuniões plenárias com diversos players, lembro-me que foi no Sardual, uns dias antes de ter aparecido o Covid, e portanto foi um processo que em simultâneo com, na altura com a revisitação da estratégia, se ia fazendo também a concertação entre os próprios municípios. Nós em 2022 tínhamos já praticamente definido o método de relacionamento entre os municípios e para os projetos intermunicipais. Durante o ano de 2023, no fundo, também consensualizámos aquilo que seriam os projetos municipais e os projetos intermunicipais. Depois submeteu-se o respectivo plano de ação. Houve naturalmente interações com a autoridade de gestão. Nem tudo aquilo que nós colocámos no plano de ação foi possível corresponder. Se todas as comunidades carregaram muito em determinadas tipologias, naturalmente a verba disponível depois tem que ser rateada, mas portanto culmina aqui hoje com a apresentação e a assinatura do pacto. Uma referência no âmbito da estratégia e aquilo que era um bocadinho a visão, naturalmente, que tem muito a ver com as questões da qualidade de vida, da capacidade de atração, desta constelação, da articulação entre a constelação urbana e as componentes mais rurais. Naturalmente, um elemento muito forte e cada vez mais na questão da sustentabilidade ambiental e, naturalmente, também as questões da governança, da articulação entre os diversos atores regionais. O referencial estratégico, que passa muito, essencialmente, por aquilo a que nós designámos por dois eixos motores. O primeiro, como não podia também deixar de ser, e até em função daquilo que é o nosso contexto, o da renovação do modelo competitivo, e, portanto, passando muito pela questão de intensificar o investimento, a inovação, a internacionalização. Nós temos um contexto que é um contexto de perda de VAB, desde logo só o fecho da central do Pego representou mais de 80 milhões ano de perda de VAB, mas também de diminuição do PIB per capita, de diminuição da população ativa e, portanto, é absolutamente crítico para a nossa região, de facto, o reforço do ecossistema produtivo e o estímulo, de facto, ao ecossistema de inovação. Um outro eixo que também designámos de motor ou de central tem a ver justamente com estas questões da qualidade de vida, da promoção da coesão, da atratividade populacional, da inovação social e que depois naturalmente se ligam com outros eixos designados de suporte, de articulação, ligados à resiliência do território, ligados à conectividade, às acessibilidades e à mobilidade. Sendo certo que temos aqui também um eixo temático, um eixo que é transversal a toda a estratégia, que tem justamente a ver com esta reconversão ou com a qualificação dos recursos pela valorização económica sustentável. Tem a ver com a sustentabilidade ambiental, com o valorizar os patrimónios do Médio Tejo, com o desenvolvimento dos produtos turísticos integrados e, no fundo, aqui com uma grande preocupação que é também, que está presente na nossa estratégia, que é maximizar a relação entre a economia, a tecnologia e o ambiente. E assim chegamos à nossa ITI, que tem este valor de 121.664.800
89,06 € e que foi o resultado de uma metodologia adotada pela Autoridade de Gestão, que no fundo vem também valorizar quem tinha boa execução no Portugal 2020 e que os eixos poderiam resumir essencialmente em serviços de interesse geral, na digitalização e descarbonização e na valorização dos ativos territoriais. Quanto ao conteúdo e as tipologias de intervenção, são estas 12 tipologias. É evidente que elas não têm todas o mesmo peso e por isso eu se calhar vou já passar para a distribuição de fundo destas mesmas tipologias que estão presentes no nosso pacto territorial. Começamos com a digitalização da administração pública local, um valor residual, uma explicação porque nós aqui também tivemos que articular os vários instrumentos e, portanto, temos um outro instrumento que é a ITI-OVT, onde aí sim estamos, é um dos projetos centrais, é justamente o da modernização administrativa e o projeto da Smart Region e, portanto, aqui é essencialmente um projeto municipal na área dos arquivos, não tem grande significado. Depois, uma área que é central para nós, que tem a ver, de facto, com, não apenas com o sistema de incentivos, mas com as áreas de localização empresarial, de nova geração, com os espaços co-work, corresponde a 8%, e aqui tivemos que nos limitar àquilo que também a própria Autoridade de Gestão nos permitiu, dado que foi, com certeza, uma área muito requisitada por todas as CIMs, e, portanto, aqui ficámos abaixo daquilo que eram as nossas necessidades e daquilo que são as nossas pretensões. A dinamização do ecossistema de inovação, e aqui estamos a falar essencialmente de atividade mais ao nível imaterial e, portanto, ao lado da intensificação do ecossistema produtivo, há aqui também uma preocupação por dinamizar com os nossos players, aliás temos feito isso em sede do CR9, que foi algo lançado pela CCDR e onde temos a CCDE, onde temos a NERSAN, onde temos o IPT, onde temos vários organismos centrais, onde temos o Tagus Valley, entre outros, e, portanto, onde estamos a trabalhar em conjunto. A questão da eficiência energética, uma área que o PO tem muita verba e que eu espero que corra bem, são 11 milhões de euros e, portanto, não temos propriamente, as coisas não têm corrido sempre bem nesta área de eficiência energética, o valor é muito significativo e, portanto, com certeza funcionar bem melhor do que aquilo que foi possível no quadro comunitário anterior. Um valor também residual no autoconsumo e nas comunidades de energia renovável, porque essencialmente estamos centrados num projeto em que queremos envolver os privados ao nível das comunidades de energia renovável. Projeto esse não tem sido fácil de construir, até porque o próprio mercado da energia, enfim, é um mercado muito dinâmico. Basta dizer que nos últimos 2 meses a média no chamado mercado spot, no mercado indexado, anda na casa dos 20 euros o megawatt, quando ainda há relativamente algum tempo andava nos 100 e muitos euros e, portanto, isto depois mexe também com o próprio estudo económico de viabilidade financeira destes projetos, mas, portanto, nós temos aqui um projeto alternativo e daí este valor ser relativamente baixo. Uma referência para a proteção civil, onde há uma aposta muito forte. Destes 6 milhões de euros, quase 4,8 são dedicados a uma vertente intermunicipal, a um projeto verdadeiramente de gestão integrada e partilhada entre os municípios, as várias entidades ligadas à proteção civil e, portanto, com áreas de intervenção, desde os incêndios florestais, a componente ambiental, intervenção no ambiente aquático, nos desastres naturais, e que vos posso referir que internamente o processo de produção de caderno de encargos, e é um trabalho que temos feito com o nosso subcomandante Lobato também, está praticamente concluído e iremos lançar um concurso que corresponde a quase 80%
desta verba e que, portanto, esperamos vir a realizar durante o ano de 2025. O ciclo urbano da água, aqui também com um valor muito significativo. Nós temos a interpretação de que cumprimos o regulamento desta área, isto é, todos os municípios agregados conseguiram colocar todos os seus investimentos. Se temos mais verba disponível, ela foi também canalizada para os municípios que não estão agregados e, portanto, penso que o espírito do regulamento está cumprido. Não sei se depois a interpretação literal se será a mesma, mas vamos ter esperança que sim. Uma referência também a um valor para a gestão em baixa na área dos resíduos, 9,5% também na área da conservação da natureza, da biodiversidade e do património natural, 7% na área da mobilidade urbana suave. Vamos continuar com o nosso PEDIM, um programa de sucesso e, portanto, na área da promoção e do sucesso educativo, algo que está em desenvolvimento, e depois a componente dos contratos de desenvolvimento e coesão territorial, que tem 47 milhões de euros e que aqui irei desdobrar esse valor, onde estão cerca de 2 milhões de euros para avaliação de património cultural, 23 milhões de euros na área da reabilitação e da regeneração urbana, e, portanto, isto corresponde, grosso modo, àquilo que no quadro comunitário anterior estava afeto aos PEDUs e aos PARUs, portanto, isto nesta terminologia mais comunitária, e portanto, corresponde, grosso modo, a esse valor. Cerca de 1 milhão de euros nos equipamentos esportivos, cerca de 6 milhões de euros no ensino secundário, e esta era uma obrigação que tínhamos, dado que a preferência dos municípios é que seja possível fazer estes investimentos por via do PRR e não por via do programa operacional, onde se juntam aí sim de competência exclusivamente municipal mais 6,7 milhões de euros na área das infraestruturas do pré-escolar. Uma referência também à estruturação dos produtos turísticos subregionais e locais, os produtos turísticos integrados, corresponde também, grosso modo, à verba que tínhamos durante o período do 2020, e ainda a refuncionalização de equipamentos coletivos, que tem cerca de 6 milhões e meio de euros. E, portanto, aqui também apenas uma distribuição de acordo com aquilo que são as prioridades do Programa Regional do Centro, e, portanto, facilmente verificamos que praticamente 80% do investimento estão em duas tipologias, uma ligada à sustentabilidade e transição climática e a outra o centro mais próximo, onde estão os serviços de interesse geral e a reabilitação urbana. Depois 9% na área da inovação e da competitividade, 7% na área da mobilidade urbana sustentável e cerca de 5% no fundo naquilo que está mais ligado às questões do Fundo Social Europeu. Aqui, de alguma forma, os valores de referência, apenas para notar que se consensualizou que cerca de 25%, praticamente 25% do valor fosse para projetos intermunicipais que beneficiam a totalidade do território. E depois também uma referência àquilo que são então, desses 28 milhões de euros, os projetos intermunicipais. Uma componente para já de 2,5 milhões de euros no apoio às empresas e ao emprego, e portanto estamos aqui a falar do regime de incentivos de base territorial, cujo valor não foi muito significativo, porque aqui também teremos que conjugar com aquilo que o Sr. Presidente aqui já hoje falou, que é o Fundo da Transição Justa. E, portanto, no Fundo de Transição Justa faz todo o sentido que, estando ele ligado também ao apoio à diversificação da atividade económica, que essa componente aí possa ser reforçada. Já vos referi o projeto que estamos a desenvolver em sede CR9 da dinamização do ecossistema de inovação, a questão da proteção civil, onde os cadernos de encargos e programas de concursos estão a ser concluídos, os RCDs, pretendemos fazer aqui um projeto comunário dos RCDs, para o qual está também
prevista uma verba, e depois verbas com significado nas rotas e percursos naturais e na mobilidade urbana sustentável, uma rede ciclável intermunicipal. É essa a ambição que temos e que aqui também está prevista. O projeto do PEDIM, do sucesso escolar, e o dos produtos turísticos integrados, com um valor em tudo semelhante àquilo que tivemos. Uma referência, de facto, a implementação da estratégia não se faz única e exclusivamente através do contrato que assinamos aqui hoje. Até ao dia 15 iremos submeter, neste caso será a CIM do Oeste que fará a submissão formal relativamente à ITI temática do Oeste e Val do Tejo, e, portanto, onde essencialmente o que está sinalizado para tem um valor relativamente baixo e, portanto, essencialmente aí está a modernização administrativa, o projeto Smart Region, as questões ligadas também à captação de investimento e à consolidação do tecido empresarial e os projetos de valorização dos recursos ligados à água, aquilo aqui que designamos de Valtejo. Uma referência também a outra ITI temática, a ITI do Pinhal Interior. Nós temos dois municípios que são beneficiários e com quem estamos também, portanto, a trabalhar para a inclusão de alguns projetos que são Mação e Sardual, e, portanto, que serão aqui também beneficiários, e uma referência ao fundo da transição justa, com 65 milhões de euros, com uma grande pressão também de execução. Isto permitiu nós sermos a primeira região do país a termos avisos para não PMEs e, de facto, pode ser um auxiliar muito relevante para apoiar a diversificação da atividade económica e, nesse contexto, também ajudar a criar novas cadeias de valor no nosso território. Temos as maiores expectativas também no processo que se vai desenrolar da revisão do plano subregional, onde já percebemos que da sintonia que também existe entre a CIM e a autoridade de gestão, assim o possamos fazer em sede própria, e ainda uma referência pelo montante financeiro, mas que também, no fundo, é uma parte importante da estratégia no âmbito da habitação a custos acessíveis, onde temos contratualizados 148 milhões de euros, num pacote com o IRU, onde já só temos 2 anos e 2 meses para o concretizar, porque estamos a falar de verbas do PRR e, portanto, será um autêntico contrarrelógio. Nós temos depois já contratualizado em contratos específicos à volta de 50 milhões de euros e, portanto, não será pelos municípios, estou em crer, que não executaremos grande parte deste valor. Mas tudo isto para dizer que, de facto, tem que haver aqui um grande foco na execução. Nós, pela primeira vez, vamos ter um quadro comunitário de apoio que temos que realizar em menos de 6 anos. E com a simultaneidade, que é verdadeiramente única, destes instrumentos que vos referi, alguns deles que, sendo do PRR, de facto, transforma-se de facto numa pressão imensa para a execução. Eu julgo que hoje damos aqui um passo importante, mas que falta muito ainda para chegarmos à execução, porque nós verdadeiramente, aquilo que aqui estamos hoje a fazer é a dividir a verba por tipologias, mas ainda não temos os projetos concretos validados em função dos regulamentos comunitários, alguns deles que estão agora a surgir e outros que não eram conhecidos quando se fez a consensualização de todos estes projetos. E, portanto, sem perder mais tempo relativamente a este, dar-vos conta de que faltam 5 anos, 8 meses e 22 dias e meio, que ainda temos atado para fazer qualquer coisa hoje.
e gostaria também, como Primeiro Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal, corroborar as palavras do Sr. Presidente e também dar uma palavra a todos os nossos técnicos, porque têm sido sempre os mesmos para tantas e tantas mais solicitações e, portanto, o tempo que os espera não será fácil, mas terão todo o meu apoio. Depois da formalização da assinatura do novo pacto, Isabel Damasceno, na qualidade de Presidente da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro, encerrou a sessão dando conta que o contrato estabelece a construção de uma relação de confiança daquela autoridade com a região. E, portanto, nós cá estamos hoje numa assinatura formal daquilo que vimos trabalhando ao longo dos últimos tempos. Este contrato termina hoje, este périplo pelas nossas comunidades intermunicipais, acima do Médio Tejo, calhou, por uma questão de calendário, não houve aqui nenhum propósito, mas calhou ser a última com quem nós assinamos este contrato. E eu direi que estamos a fechar com chave de ouro. Este contrato que aqui hoje se assina, e estes contratos que assinamos com as 8 comunidades intermunicipais, têm 2 sentidos. Sobretudo 2 sentidos. Em primeiro lugar, e aqui já foi referido também hoje, é um contrato de confiança. Esta palavra é realmente importante. É um contrato de confiança e é um contrato de convicção de que quem está mais próximo faz melhor do que quem está mais longe. E, portanto, primeiro, porque é que é um contrato de confiança? Porque ao longo dos anos fomos trabalhando com as nossas comunidades intermunicipais na preparação e no acompanhamento das execuções dos fundos comunitários. E ao acompanharmos, ao ultrapassarmos as dúvidas, os problemas, foi-se criando com as comunidades intermunicipais e com o seu corpo técnico um espírito de interajuda e de confiança que não se consegue de um dia para o outro. Foi uma construção ao longo do tempo e que nos leva a chegar ao dia de hoje e estarmos absolutamente tranquilos e seguros de que ao assinarmos este contrato, ao entregarmos este pacote financeiro a esta comunidade intermunicipal, como o fizemos com as outras, estamos a fazê-lo com a convicção de que estas verbas serão melhor aproveitadas e melhor utilizadas, melhor executadas, outra palavra importante no centro desta organização, mas que serão melhor executadas do que se fôssemos nós, a autoridade de gestão, a controlar à distância e tendo que naturalmente tomar conta de uma multidão muito maior de projetos. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigada pela construção desta confiança. E esta comunidade intermunicipal é uma comunidade com a qual dá prazer trabalhar. Dá prazer porque é exigente, dá prazer porque não é fácil no seu trato, no sentido de querer sempre mais e melhor, e isso obriga-nos, com toda a clareza, a nós também sermos melhores e fazer melhor, responder com melhor qualidade, responder mais de encontro àquilo que são os anseios e as vontades dos municípios e das comunidades intermunicipais. Portanto, eu agradeço muito, na pessoa do Dr. Miguel Pombeiro, esta luta permanente que nos induz a ser melhores, pela sua exigência, sobretudo pela sua necessidade de querer perceber as lógicas todas. Isto é, muito importante que se entenda porque é que foi desta maneira e porque é que não foi daquela. E isso obriga-nos, naturalmente, a sermos nós próprios mais exigentes naquilo que fazemos. Portanto, foi também um prazer muito grande, como forma que isso percebeu pela excelente apresentação que ele aqui nos trouxe e que me evita de explicar como é que esta ITI foi construída tal e qual como ele aqui explicou, nem mais nem menos, com toda a verdade, com todo o pormenor, mas foi assim mesmo. Portanto, não é uma distribuição de verbas ad hoc, de qualquer maneira, não, é uma distribuição de verbas que tem por trás um plano de ação, um plano estratégico, bem fundamentado, bem pensado, e é para aquilo e não para outra coisa qualquer que a verba é distribuída. Portanto, há aqui todas as regras de segurança no aproveitamento dos fundos, porque é distribuído, porque há confiança na sua aplicação, é distribuído porque sabemos para que é para aquilo e não para outra coisa qualquer. Portanto, queria agradecer-vos muito este profissionalismo que toda a equipa da CIM tem e que nos leva também ao profissionalismo que nós temos que obrigatoriamente ter, e agradecendo também à nossa equipa,
que com a sua capacidade de já negocial muito batida, mas que naturalmente cada caso é um caso, cada caso tem as suas exigências próprias e cada caso nos induz a fazer mais e melhor. E, portanto, agora falta-nos fazer o seguinte, executar, que é o mais importante. Nós temos muitas coisas, muitas exigências, muitas oportunidades que aqui foram também trazidas pelo Miguel Pombeiro, muitas oportunidades em simultâneo. Eu aqui realçava, sobretudo, a originalidade deste fundo exatamente, não me lembro o nome, Luís, ajude. Tal e qual. Esse fundo é efetivamente um fundo de grande importância para este território. É para todos os é o único que temos na região centro. Estamos com grande convicção de que ele vai ser uma ajuda preciosa para fazer a tal transição justa para que ele serve, que nos vai ajudar a colmatar as fragilidades criadas com o encerramento daquela central. É para isso que serve. Vamos, da nossa parte, terá o compromisso do seu aproveitamento até ao limite em todas as oportunidades que possam surgir e, portanto, é natural que haja alguma necessidade de reenquadramento, pois assim estaremos cá para convosco trabalhar, se for isso o ajustado, com o objetivo que é aproveitar incondicionalmente aquela verba. Queria realçar também algo que foi nítido aqui nesta apresentação, que é o aproveitamento que vocês fazem no âmbito da ITI de uma verba muito interessante e muito significativa para ser utilizada pela própria PSIMA. É o espírito de coesão, o espírito de interajuda, o espírito de pensamento coletivo que está em cima da mesa. Aliás, vocês já no âmbito do 2020, que estamos a encerrar, um parênteses, temos que o encerrar todos e bem, sem deixar ir nem €1 que seja, nem 1 cêntimo, vocês ali têm 5 cêntimos, não é? Nem 1 cêntimo vai para Bruxelas, todo ele será utilizado por nós até ao limite e contamos naturalmente convosco também para essa exigência. Mas já no 2020, dizia eu, o aproveitamento dos fundos foi muito eficaz, sobretudo a nível das comunidades intermunicipal, do todo, e agora pensaram, e bem, dar continuidade a esses projetos. E, portanto, é realçar essa preocupação, que não se sente igualmente em todas as CIMs, depende do grau de envolvimento em que já estão, e aqui estamos efetivamente numa CIM já muito madura nesse trabalho conjunto, e isso é de realçar. Portanto, terminava mesmo agradecendo-vos a todos o empenho e contando connosco para conseguirmos executar plenamente aquele pacote financeiro que agora vos é distribuído, com uma exigência crescida, porque temos o Fundo de Transição Justa, porque temos o OVT, numa região que ainda vai ter mais essa alternativa, porque temos o PRR, com fundos muito, muito interessantes. O Miguel Pombeiro não pôs ali a verba que o PRR vai dar para as escolas, por exemplo, que é muito significativo, com um financiamento a 100%, que é uma coisa fantástica, sem qualquer tipo de esforço por parte dos beneficiários, e a não ser fazer. E, portanto, é uma oportunidade que eu julgo que é a única que o país tem, que as nossas regiões têm, e, portanto, em que todos somos convocados a ultrapassar todos os obstáculos que vai haver, que naturalmente há, quando as execuções começam. Tudo é muito bonito até este momento, apesar de trabalhoso, apesar de alguma discussão e de algumas tensões na discussão, mas a parte efetivamente difícil começa hoje. Começa agora na construção dos projetos, na execução, nas dificuldades de aparece um empreiteiro que abandona a obra, de todas estas coisas que vocês sabem melhor do que eu, ou pelo menos tão bem quanto eu, que vamos encontrar. Da nossa parte, completamente disponíveis para vos ajudar em tudo, como foi até aqui. Muito obrigada.